Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje da nossa disciplina Gestão de Obras, nós vamos conversar um pouco sobre diagrama de redes, né, que é o PERT-CPM. Pessoal, o que seria o diagrama de rede? Esse diagrama nada mais é que a representação gráfica das atividades, né, que contemplam um projeto, onde a gente vai levar em consideração a dependência, né, a relação entre essas atividades. E aí a gente observa que nessa etapa do nosso planejamento não é uma etapa onde a gente vai entrar com dados, né? É uma etapa que a gente vai coletar todas as informações que a gente obteve a respeito de sequenciação de atividades e duração de atividades, né? E a gente vai concatenar essas informações em um diagrama. E esse diagrama, ele é como se fosse uma malha que pode ser de flechas ou de blocos, né? Aqui, durante as nossas aulas, a gente vai tratar desses dois tipos de diagramas. Bom, e aí é bem comum a gente ver esse diagrama de rede ele ser tratado como PERT-CPM. Na verdade, PERT e CPM, elas são duas técnicas que foram desenvolvidas de maneira independente, né, como uma ferramenta para o planejamento e controle de projetos, lá em 1950. Porém, como essas duas técnicas elas eram muito parecidas, né, com o tempo, o termo PERT-CPM ele começou a ser utilizado de forma corriqueira como apenas uma técnica única. Aí eu trouxe para vocês os exemplos de alguns projetos que a gente pode utilizar PERT-CPM. E de cara a gente já vê aí a construção de uma edificação. De maneira geral, a gente pode colocar, né, todas as etapas da construção de uma edificação em um diagrama de rede do tipo PERT-CPM. Entretanto, é importante a gente destacar que também conseguimos colocar as atividades de forma individual, porque as atividades também têm várias etapas. Como, por exemplo, se a gente tratar do levantamento da alvenaria, né? Então, por exemplo, para levantar a alvenaria, eu vou ter que ter executado a fundação, eu vou ter que ter providenciado os materiais, eu vou ter que ter elaborado a argamassa, eu vou ter que ter verificado nível prumo, enfim, certo? Então, dentro de uma atividade, a gente pode dividir um diagrama com várias outras atividades, certo? É importante a gente destacar isso. Também podemos utilizar essa rede PERT-CPM para pesquisa e desenvolvimento de um produto, para a produção de filmes, construção de navios, instalação do sistema de informações. Então a gente vê que existe uma ampla utilização desse diagrama de rede, né, em outras áreas, né, que não são só a construção civil. Esse diagrama de rede ele ajuda a gente a prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Através do diagrama de rede, posteriormente, né, utilizando a duração das atividades que a gente calculou, que a gente aprendeu, né, a estimar nas aulas anteriores, a gente vai poder prever a duração total do projeto da gente, a duração da obra, e também a gente vai ser capaz de identificar o caminho crítico, que são aquelas atividades da obra que elas não podem atrasar. Também a gente vai conseguir determinar as folgas das atividades, né? Em quanto tempo eu posso atrasar algumas outras atividades a que não pertencem a esse caminho crítico, certo? Então tudo isso vai ocorrer através do diagrama de rede. O que é que a gente vai representar nesse diagrama de rede PERT-CPM? A gente vai visualizar uma rede de tarefas do início ao fim do projeto. A gente vai poder determinar a sincronização de tarefas, né, das atividades. Vamos observar visualmente se o início de uma tarefa depende do término da outra ou não. Como eu falei, vamos identificar o caminho crítico, né, que é aquela sequência de atividades que determinam a duração do projeto. Vamos poder fazer uma estimativa de duração, né, das tarefas e os limites de tempo para essas tarefas, né, como eu falei, das folgas. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre os tipos de diagrama de rede. Primeiro a gente vai começar com o método das flechas, né? Nesse método das flechas, cada atividade ela é representada por uma flecha, que inclusive eu esqueci, né, de colocar aqui no desenho. Ficou até meio sem sentido, né, se chamar método das flechas agora, mas enfim, aqui teria uma flecha, né? E aí, essa atividade ela é representada por uma flecha ou linha orientada, como está aí, que parte de um evento e termina em outro.
Então, aqui a gente está vendo o evento I, o evento J, né? E aqui a nossa atividade, certo? E aí, o que seria atividade e o que seria evento? A atividade é a tarefa que a gente vai executar, o trabalho que a gente vai fazer. E aí, a cada atividade, a gente vai precisar atribuir duração, recursos, né? Porque as atividades são aqueles elementos que consomem tempo e recursos. Já o evento não vai ser de forma diferente. O evento ele é caracterizado como um ponto no tempo, um momento que baliza o projeto. Ele não é uma operação física, portanto, ele nem vai consumir tempo, nem vai consumir recursos. Quando é que esse evento ele é atingido, né? Ele é alcançado? Quando todas as atividades que convergirem para ele, elas forem concluídas. E aí, a partir desse instante, todas as atividades que partem desse evento, né? Que tem esse evento como predecessor, vamos dizer assim, elas vão poder estar livres aí para ter seu início, certo? A um evento pode chegar uma ou mais atividades, assim como dele podem partir uma ou mais atividades também, certo? Então, estão aí, né, as principais características da atividade e o evento que permitem a gente distinguir ambos, né? Então, a atividade é uma tarefa a ser desempenhada, enquanto o evento é um ponto no tempo. A atividade possui duração, o evento não possui duração. A atividade requer recursos, né? O evento não possui recursos. E aí a atividade é representada por uma flecha que liga dois eventos. E o evento vai ser representado por um círculo que também a gente pode chamar de nó. E aí, como é que funciona, né? Como é que a gente vai traçar esse diagrama, certo? Vamos para as regras do traçado. Vocês vão observar que as regras do traçado utilizado para o método das flechas é bem similar à regra de traçado do método dos blocos. O que acontece, pessoal? Esses dois tipos de métodos, eles vão convergir para o mesmo resultado. Então, é natural que essas regras que a gente utilize para fazer esse diagrama, elas sejam parecidas, né? Então, a gente tem aí a primeira regra para o traçado. A rede começa em um evento inicial único, desenhado à esquerda. Sempre a gente vai começar o nosso diagrama de rede da esquerda para a direita. Então, ele vai sempre ter início à esquerda e sempre vai ter fim à direita, certo? Aí embaixo está dizendo assim, ó, o evento inicial é o tiro de largada do projeto. Antes dele não há mais nada. Então, esse evento inicial marca o início do projeto e não tem nada que aconteça antes dele, certo? É um marco inicial. 2, a regra número 2, né? Do evento inicial partem as atividades iniciais, ou seja, daquele evento de início do nosso projeto vão partir as atividades que não têm atividades predecessoras, ou seja, essa atividade não depende de nenhuma outra, certo? E aí, por não depender de nenhuma outra atividade, as atividades iniciais, elas começam logo no início do projeto. Então, logo após esse evento de início do projeto, a gente vai puxar, né, com setas as atividades iniciais, que são aquelas que não têm predecessoras. 3. As demais atividades são desenhadas partindo de suas predecessoras. Então, através daquele quadro de sequenciação, a gente vai observar as predecessoras das atividades do nosso projeto e vai começar a traçar, como vocês vão ver no exemplo que eu trouxe para vocês, né, no outro vídeo. Então, ó, consultando-se o quadro de sequenciação, a gente começa o traçado pelas atividades cujas as predecessoras já tiverem sido desenhadas. Então, por exemplo, você colocou lá seu evento inicial e as atividades iniciais. Essas atividades iniciais, geralmente, elas são predecessoras, né, para outras atividades. Então, a partir dessas atividades iniciais, você vai ver, né, de que atividades elas são predecessoras e vai fazendo as ligações, certo? Se uma atividade ela tiver mais de uma predecessora, essas predecessoras elas devem convergir para o evento de início X, certo? E quarta e última regra, a rede termina em um evento final único, desenhado na extremidade direita do diagrama. O que isso significa, pessoal? Significa que depois desse evento final, o projeto está finalizado e não tem mais nada, não tem atividade que sucede a esse evento final, certo?
Então, para o evento final, vão convergir as atividades finais, que são aquelas sem sucessoras, né? E ele marca o término da nossa rede e do projeto também. Aí, algumas condições do diagrama, né? O evento inicial do diagrama é único, né? Então, só há um evento inicial. Cada nó, que é o evento, né, representa uma relação entre todas as atividades que entram e saem desse nó. O início de uma atividade só pode ocorrer quando todas as atividades que chegarem a seu evento inicial tiverem sido concluídas. Todas as atividades saem de um mesmo nó. Todas as atividades que saem de um mesmo nó, elas têm predecessoras idênticas, certo? Então, as atividades convergem para o nó, e se mais de uma atividade sai desse nó ou desse evento, significa que elas têm predecessoras iguais, certo? Todas as atividades que chegam ao mesmo nó têm sucessoras idênticas, né? Então, isso também é válido para as atividades que chegam, né? Cada atividade tem um par único de eventos, início e fim. Para cada atividade, o número do evento final é maior que o do evento inicial, e o evento final do diagrama é único também, assim como o início, certo? Aí, ainda no método das flechas, a gente tem dois tipos de atividade. A gente tem as atividades em série, como vocês estão vendo aí, que é quando uma atividade depende da outra. Por exemplo, A é a atividade inicial, a gente está vendo que ela não tem predecessora, né? Mas B depende de A e C depende de B, né? E de forma indireta, C depende de A também, né? Então, isso é atividade em série. Elas só podem começar, por exemplo, a atividade B só começa quando a A termina, a C só quando a B termina. Aí a gente diz que essas atividades estão em série. Aí, na parte de baixo, vocês estão visualizando as atividades em paralelo, né? Então, são atividades que podem ocorrer de forma simultânea. Por exemplo, para B poder acontecer, a A tem que ter sido finalizada. Mas a atividade C, ela não depende de A. Então, ela pode começar de forma simultânea com A. Assim como a atividade D também não depende de A, certo? Nem de outras atividades, como vocês estão vendo aí, né? Tanto A, quanto D, quanto C, são atividades iniciais que não têm atividades predecessoras, certo? Então, elas podem ocorrer de maneira simultânea. Quando isso ocorre, a gente fala que essas atividades estão em paralelo, certo? Mais à frente, pessoal, eu vou mostrar para vocês, né, na verdade, no próximo vídeo que vai junto com essa aula, um exemplo da montagem do diagrama de redes pelo método das flechas. Na próxima aula, eu vou conversar com vocês sobre o método dos blocos e também fazer um exemplo. E aí, em breve, a gente continua, né, calculando o caminho crítico, folgas e duração do projeto. Bom, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido. A gente se fala na próxima